Hoje eu quero falar algo muito poderoso. Profetize. E existe vida que Deus quer liberar. Mas essa vida vem através de uma voz. E talvez essa voz seja a sua voz. Alguns dias atrás eu vivi algo que mexeu muito comigo. A minha esposa, ela ficou internada por 3 dias. Não era algo grave, mas o hospital nunca é um ambiente fácil, muito menos confortável. Principalmente aquele clima, aquela tensão, aquilo mexe com a gente por dentro. E enquanto eu estava ali, naqueles dias, acompanhando a minha esposa, eu comecei a fazer algo simples, mas muito poderoso. Eu comecei a orar. Eu comecei a declarar vida pela minha esposa, pelos outros pacientes, vida naquele lugar, naquele ambiente muito delicado e de muita fé. E naquele momento Deus trouxe algo no meu coração. O capítulo 37 de Ezequiel, um vale cheio de ossos secos. Sem vida, sem esperança, sem futuro, aparentemente. E Deus, ele faz uma pergunta: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E essa pergunta não era sobre os ossos, era sobre a fé. Porque ao longo da história, Deus sempre trabalhou por meio dos vales. Foi assim com José, porque ele foi traído, vendido, preso. Mas o vale preparou ele para governar. Sadraque, Mesaque, Abidnego também foram lançados na fornalha, mas Deus estava com eles dentro do fogo. Outro exemplo também é Jó. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo, mas permaneceu fiel e Deus restaurou tudo em dobro. Assim também estava o cenário atual de Israel, um povo em exílio que perdeu primeiro a sua terra, perderam também o templo, ou seja, perderam também a sua própria identidade. E Jerusalém, ela foi destruída, o templo, ele foi queimado, e o coração do povo em ruínas parecia o fim. Mas Deus leva Ezequiel para um vale e mostra algo impressionante, que são os ossos secos. E é aqui que começa a mensagem de hoje. Primeiro, onde o homem vê ossos secos, Deus ele vê um grande exército. Talvez você hoje esteja olhando para a sua vida, olhando somente para as perdas, para os fracassos, situações sem solução, mas Deus, ele olha totalmente diferente. Deus, ele vê algo completamente diferente. Deus, ele vê potencial. Deus, ele vê futuro. Deus, ele vê um grande exército se levantando. O cenário pode não ser o ideal, mas a mão de Deus, ela continua te conduzindo em cada momento, em cada detalhe da sua vida. E deixa eu te dizer algo muito forte. A forma como você enxerga revela como está o seu coração. Se você vê impossibilidade ou você vê o que Deus está prestes a fazer, comece a praticar isso. Segunda coisa, todo milagre, ele procede à palavra de Deus. Deus não mandou Ezequiel observar, Deus mandou ele profetizar. Os ossos estavam secos, mas eles não estavam enterrados. Ainda havia esperança, e quando Ezequiel profetizava, algo começou a acontecer. Os ossos começaram a se juntar, primeiro carne, depois pele, mas ainda faltava algo muito precioso, algo muito específico. Faltava o Espírito de Deus. E existe muita gente assim, de pé, bem aparentemente, mas sem vida, porque falta o Espírito de Deus. E é por isso que precisamos dessa palavra. Espírito Santo de Deus. Atos 12, a igreja estava orando por Pedro. Enquanto eles oravam, o texto diz que Deus estava agindo. Pedro não somente foi liberto, porque nós entendemos que quando nós profetizamos, a transformação ela acontece. Terceira coisa que eu preciso compartilhar com você. Enquanto houver a voz de Deus, nenhum vale é definitivo. O vale, ele não é o destino final. Você não foi chamado para ser um osso num vale. Você foi chamado para ser uma voz dentro dele, para profetizar. O segredo é profetizar. Deus não quer que você apenas sobreviva. Deus quer que você profetize. E sabe, possivelmente o que Ezequiel ele profetizou naqueles dias? Deus, faz outra vez. Como foi na primeira vez, que seja hoje, que seja agora. Vem, Senhor, derrama do teu Espírito. Porque quando Deus ele sopra, tudo volta a viver. E eu quero deixar algo no seu coração, algo simples, mas nem um pouco raso. A mesma palavra que te cura é a mesma palavra que te responsabiliza. Você não pode só ouvir, você precisa declarar. Você não pode somente acreditar, você precisa profetizar. Então que seja hoje sobre a minha casa, sobre a sua família, principalmente sobre a sua vida. Profetize, porque ainda há voz, ainda Espírito, e eu tenho certeza que ainda há vida.
Que Deus te abençoe muito. E se esse vídeo te edificou de alguma forma, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar o coração de pessoas e as pessoas serão transformadas através do poder e da glória de Deus. Jamais se esqueça disso. O segredo é profetizar. Até o próximo vídeo. Falou e fui.